Olá, boa noite para você. O JG tá no ar e eu já começo te contando que foi um dia de protestos na porta da Prefeitura de Paço do Lumiar. Servidores exonerados e vereadores realizaram uma mobilização contra o retorno de Domingos Dutra à Prefeitura, depois de 8 meses afastado para tratamento de saúde. Foi preciso o apoio da polícia para conter os ânimos. A esposa de Domingos Dutra, Núbia Dutra, deixou a sede do Executivo Municipal. Vereadores vão realizar uma sessão extraordinária para deliberar sobre o afastamento provisório de Dutra. Uma sessão extraordinária para deliberar sobre o afastamento provisório do prefeito Dutra. Em São Luís, professores da rede municipal paralisaram as aulas em protesto por reajuste nos salários. Em parceria com o IFAM, Prefeitura da capital assina ordem de serviço para as obras de revitalização da Praça João Lisboa e Largo do Carmo. O clima continua bem tenso em Paço do Lumiar, depois que o prefeito licenciado Domingos Dutra retornou após 8 meses afastado para tratar de um acidente vascular cerebral. A incerteza domina a gestão municipal. Protesto na porta da prefeitura, denúncias de que a assinatura do prefeito no ofício que tratava do retorno ao cargo foi falsificada e seguranças na porta da prefeitura controlando a entrada de servidores. A reportagem é de Elinalva Cardoso. Em frente à Câmara Municipal de Paço do Lumiar, nem mesmo a chuva impediu os servidores da prefeitura de protestarem contra a exoneração deles, que aconteceu logo após a volta de Domingos Dutra. O Dutra foi eleito pelo povo e o Dutra é um prefeito do povo. Portanto, o povo que o elegeu e os munícipes como um todo tem o direito de saber em que situação de fato ele está. A filha do prefeito também participou da manifestação e acusa a madrasta de forjar o retorno de Dutra para a prefeitura de Paço. Ela diz que o pai não está em condições de trabalhar. Antes dele ser retirado do hospital, a gente já sabia que ele estava sem memória. Eu falei com o médico e eu tive contato com pessoas que teve contato com ele. Uma amiga dele veio no mesmo voo, tentou falar com ele. Teve uma moça que entrou em contato comigo via WhatsApp. Eu tenho os áudios, é porque eu não quis divulgar. Ela cuidou de papai em São Paulo, ela me mandou áudios. Falou que ele não falava coisa com coisa, que vivia dopado. Dentro da sede do Legislativo Municipal, a movimentação também era intensa. Mas poucos vereadores quiseram se pronunciar sobre o assunto, que divide opiniões. Eu acredito que o prefeito é apto a trabalhar. Foi afastado, a vice-prefeita fez o papel dela como vice-prefeita. Entrou no município com o intuito de trabalhar, que realmente, na verdade, não se trabalhou. É muito cedo ainda para a gente fazer a avaliação, tá? Vamos ver o que o laudo médico diz sobre o nosso prefeito. Este parlamentar acusa a primeira-dama de Paço do Lumiar, Núbia Dutra, de contratar seguranças para arrombar as portas das salas da prefeitura e de falsificar a assinatura do marido nos despachos oficiais. Não, em primeira parte, existiu um erro da doutora Núbia de fazer aquela invasão, né? É errado, na lei ela não pode fazer isso. Pela madrugada fazer arrombamento, isso é errado. Nossa equipe de reportagem veio até o centro administrativo da Prefeitura de Paço do Lumiar e fomos informados de que o prefeito Domingos Dutra não está aqui no centro. Mas funcionários que abriam e fechavam uma das portas em que estava a primeira-dama do município informaram de que Núbia Dutra é que estava no gabinete do prefeito, aparentemente despachando. Então eles não vão poder te atender hoje. Tá? Eles só pediram para avisar isso. Mas ela está no gabinete do prefeito? A gente não pode informar. Nós também procuramos por Paula Azevedo, prefeita em exercício. Ela estava reunida com colaboradores que foram exonerados do município.
Paula disse que não foi comunicada oficialmente sobre o retorno de Domingos Dutra ao cargo de prefeito de Paço do Lumiar. Não fui comunicada, na verdade fui surpreendida, né, com ele chegando, né, adentrando lá o centro administrativo, e por pessoas que estavam lá no momento, foi que me passaram o que estava acontecendo. E foi então que eu tomei conhecimento que ele estava chegando. Este advogado diz que, pela lei, houve erro na retomada da prefeitura da cidade. Quando houve o afastamento do prefeito Domingos Dutra, ainda no final de julho de 2019, a prefeita Paula Azevedo ela foi legitimamente empossada no cargo pelo Poder Legislativo, e essa posse, ela encontra-se ainda vigente. Olha, agora à tarde a situação continuou tensa. O protesto desta vez foi coordenado por vereadores de Paço do Lumiar que ainda não reconheceram formalmente o retorno de Domingos Dutra à prefeitura. A esposa do prefeito licenciado deixou a sede da prefeitura acompanhada de policiais, a Núbia. Veja aí na reportagem de Eduardo Gomes. Os vereadores de Paço do Lumiar foram até o centro administrativo do município pedindo a saída de Núbia Dutra. Segundo os funcionários públicos, ela havia impedido os trabalhadores de entrarem no local e apresentou documentos com supostas assinaturas de Domingos Dutra. Olha, eu vi documentos assinados, mas esses documentos não se parecem com a assinatura do prefeito que a gente já tinha visto em outros momentos. Os parlamentares tentaram entrar no local, mas foram impedidos por pessoas que, segundo eles, são ligados à Núbia. A polícia militar foi acionada, mas houve tumulto e muita briga no local. Chegaram informações até a Câmara Municipal que os prédios públicos estariam sendo invadidos e tirando documentos, tirando computadores e... Na mesma hora que chegou essa informação à Câmara Municipal, nós, vereadores, tomamos as devidas providências de fazer, em loco, fiscalizar o que realmente estava acontecendo. Após forte pressão, a esposa de Domingos Dutra deixou o local sob vaias e escoltada pela polícia. Nesse momento acontece uma inspeção aqui no centro administrativo de Paço do Lumiar, onde poucas pessoas têm acesso ao local. Isso porque, segundo os vereadores, Núbia Dutra, juntamente com alguns seguranças, teriam depredado o patrimônio público e levado daqui documentos importantes. A prefeita em exercício esteve à frente da vistoria e constatou os prejuízos. Nós encontramos portas arrombadas, fechaduras trocadas, objetos que foram levados, foi... CPU, foi servidores do sistema, enfim, tem várias coisas que de momento foi identificado, mas tem outras coisas que só cada pagamento, né? Isso, cada secretário, assessor, na hora que for ver o que é que vai dizer o que é que faltou, porque é impossível agora nesse momento, muito papel mexido, muita coisa revirada e a gente não dá para saber o que foi que tanto levaram. Após a vistoria, a prefeita e os parlamentares procuraram a delegacia. Os vereadores vão realizar uma sessão extraordinária nesta quarta-feira para deliberar o afastamento provisório de Dutra, até que ele prove que tenha condições de administrar o município. Amanhã na Câmara Municipal também nós temos já convocado pelo senhor presidente Fernando Muniz, uma sessão extraordinária para deliberar sobre o afastamento provisório do prefeito Dutra. Bom, de Paço, agora a gente fala sobre São Luís. Não teve aula na rede municipal de ensino. Os professores foram às ruas em protesto para cobrar o reajuste de 32,15% referentes às perdas salariais dos últimos 4 anos. Nem a chuva atrapalhou a mobilização dos professores da rede municipal de ensino pelo reajuste salarial atrasado há 4 anos. As perdas salariais, segundo a categoria, chegam a 32,15%, referente aos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020. A desvalorização começa bem aí, por uma questão realmente de que o professor de São Luís perdeu totalmente o seu poder de compra, porque sequer seguiram a tabela da inflação. Com faixas e cartazes em frente à Biblioteca Benedito Leite,
Eles chamaram a atenção para os direitos estatutários previstos no plano de cargos da categoria. Segundo dados do Sindeducação, cerca de 4.000 professores têm direitos a receber neste ano de 2020. Neste ano, o reajuste nacional do magistério previsto na lei do piso foi de 12,84% e deveria ter sido implantado em janeiro. A gente percebe a nossa realidade nas nossas escolas, não são boas, né? Não é só a questão salarial. Se fosse só o salário, talvez fosse até uma motivação egoísta da nossa parte, mas é a questão mesmo das condições. Teve o protesto dos professores no centro de São Luís e também na sessão de hoje na Câmara Municipal. E mais uma vez não desenrolou a situação do projeto de lei que trata sobre o pagamento do Fundeb, a principal reivindicação dos trabalhadores. Há pelo menos 2 semanas que os professores cobram a revisão do projeto que voltou para o Executivo. Logo no começo do pequeno expediente, os vereadores Nato Júnior e Samarques trocaram críticas e acusações. Sob protesto dos professores que lotaram a galeria, os professores municipais que fizeram hoje uma paralisação de advertência por falta de reajuste salarial foram acompanhar a votação do projeto de lei 005/20, que trata do pagamento de abono do Fundeb. Por falta de clareza quanto ao valor e quem será contemplado, o PL voltou para o Executivo e só chegou novamente à Câmara no meio da sessão de hoje, sem tempo hábil para ser avaliado pelos parlamentares. A gente não pode votar aquilo que pode prejudicar a categoria. Que tenha paciência, porque temos o mês de março e eu, particularmente, em nenhuma hipótese eu votarei algo que possa alijar, que possa marginalizar qualquer colega da educação. Pelo menos 60% do Fundeb é para ser usado na folha do magistério. Para o sindicato, o recurso não foi aplicado corretamente. A estimativa é que o valor a ser rateado chegue a 19 milhões de reais. A Câmara vota o projeto amanhã. Agora no intervalo eu volto já para falar sobre os casos de HN1. A Secretaria de Estado de Saúde confirmou 9 casos aqui no Maranhão, 1 pessoa morreu. Tem também o Marcos Saldanha com análise política aqui no JG. É só um intervalo, é bem rápido. Eu volto já. Estamos de volta para falar sobre política, por isso Marcos Saldanha já está aqui no estúdio com a gente. Marcos, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Bianca. Tudo bom? Marcos, o cenário político anda se movimentando aí, muitas mudanças, o que a gente já previa aí para depois do Carnaval e alianças se formando, né? Pois é, esse é o momento das conversas, é o momento do diálogo, é o momento de tentar fortalecer alianças. Já vai se pensando aí na figura do vice, já começa a se desenhar em alguns casos, mas sobretudo é hora de dizer quem está comigo e com quem eu estou. Isso pode não ter um peso tão direto e tão imediato com o eleitor, mas tem um peso muito grande com a militância, com a força que essa campanha vai ter na rua. Aqui a gente fez aqui uma cartela, que a gente tem umas imagens que ajudam a gente a entender um pouquinho como está a coisa agora. Por exemplo, o Bira é pré-candidato pelo PSB. Por enquanto está sozinho, mas tenta aí o apoio tanto do PT quanto do PSOL. A gente já conversou com o PSOL e acha pouco provável essa aliança. E o PT é muito dividido, pode caminhar inclusive com o governo, com o PCdoB, pode ir para outro lado. Não é certo, embora o Bira tenha sido já militante do PT, ele não deve contar com o partido inteiro, talvez uma parte dele. Bom, a novidade que a gente anunciou aqui, a Detinha, esposa de Josimar de Maranhãozinho, do PL, tem a força aí, além do próprio partido, de mais 2 partidos, o Avante e o Patriotas, né? A gente já falou da força que ela tem, embora não tenha muita penetração na capital maranhense. O Braide, indiscutivelmente, tem um recall muito grande, ele já vem forte, porém com um arco de aliança muito pequeno, e isso é preocupante. Ou seja, mesmo tendo um recall grande, quer dizer, votos ainda das eleições passadas, e mesmo tendo aí um nome, né, já estabelecido, mas ainda assim
sim, enquanto força política. Não é a mesma coisa de um Bolsonaro, que tinha 2 partidos só, mas tinha uma rejeição muito grande ao PT na época. Não é o caso dele, então ele precisa se fortalecer mais, né? Bom, aqui o Rubem Júnior, que ganhou a primeira guerra, que foi dentro do próprio partido, quem seria o candidato ali do PCdoB, tá ele aí, e conseguiu alianças com o PP, que pode até indicar o vice na chapa dele, e o Democracia Cristã. Agora, o principal cabo eleitoral do Rubens, por incrível que pareça, é o ex-presidente Lula. Ele está colando a campanha nele nesse personagem. E o que faltou, então, para o PT logo fechar com o PCdoB? Pois é, está faltando? Pois é, ainda falta muita conversa, porque o PT está no governo, mas o PT é um partido muito grande, com vários caminhos. Você tem, por exemplo, o deputado estadual Zé Inácio, você tem o vereador Honorato, ambos chegaram até a cogitar e defender uma candidatura própria. Então, isso ainda está em discussão. Acho pouco provável que o PT tenha uma candidatura própria, a tendência é não ser protagonista e apoiar. A gente está vendo, inclusive, o Lula já sendo usado aí pelo Rubem Júnior. O Rubem Júnior anuncia a todos os cantos que é o candidato do Lula, né? Que está tentando puxar esses votos aí para crescer e alavancar. Bom, o partido aí, o DEM, o Neto Evangelista foi o primeiro de todos a anunciar que seria pré-candidato, e no Nordeste ficou a aliança DEM e PDT. E a gente está aguardando, o Osmar Filho veio aqui na TV, falou que ele era o pré-candidato, que não ia abrir mão, mas a gente imagina que no Nordeste todo, e o Maranhão também, vai se fazer essa aliança. A gente não pode esquecer que o PDT tem uma militância muito forte e já ganhou várias eleições na capital e tem o prefeito do partido. Aí precisa ver como é que o nome de Neto Evangelista, que já foi testado como vice de Castelo, como é que se comporta ele sendo o candidato, né? Bom, a gente tem também o Iglesio, que anunciou recentemente que é pré-candidato pelo PROS e conta com apoio, aí tenta contar, na verdade, fechar com o PTB. A gente também falou que o Pedro Lucas Fernandes ia ser pré-candidato, ia lançar, mas a tendência é fazer uma aliança. Bom, aqui nós temos o Duarte Júnior com o PRB e tentando a todo custo o apoio do Cidadania, tá? Por enquanto, ele está no partido do vice-governador, conversei com ele, está tentando, não revelou nomes, mas está tentando aí aumentar o arco de aliança. Bom, o Cidadania é um partido que está em aberto ainda, né? Não vai ter candidatura própria e está sendo cortejados aí por vários pré-candidatos, é o partido da senadora Elisiane Gama. E aqui o Carlos Madeira do Solidariedade, que não conta com a Helena do Ailib e também não conta com o esposo, o vereador Afonso Manuel, que estão apoiando o Rubem Júnior, mas é o nome aí, o famoso outside, né, da política. Então, é o momento de buscar alianças, fortalecer essas alianças, para aí sim botar as alianças na rua. Essa é a expectativa. É isso, Marcos. Muito obrigada. Eu te espero aqui nessa semana, tá? Até Boa então, noite, combinado. Marcos. Boa noite, tchau, tchau. Agora vamos falar de coronavírus. Aqui no Maranhão, o único caso que aí estava suspeito foi descartado ontem mesmo. Mas é importante atentar para outro vírus, o H1N1. O repórter Eduardo Gomes conversou com o secretário de Estado de Saúde, Carlos Lula. Vamos ver. Os 2 casos suspeitos de coronavírus aqui no estado foram descartados pela Secretaria de Saúde do Maranhão, após uma intensa análise, mas o monitoramento continua sendo feito. Para avaliar se o sistema estava ou não preparado para esses casos, e no primeiro teste a gente passou. O primeiro caso a gente teve uma análise laboratorial com menos de 9 horas, da hora em que a pessoa internou na nossa unidade, a hora em que a gente teve o resultado final para saber se era ou não. O outro caso, como deu negativo para tudo, a gente teve a espera do laboratório em São Paulo, mas a espera que era para durar uma semana, pelo menos, para se ter o resultado do exame, a gente teve menos de 72 horas. Então, isso demonstra que a gente conseguiu ter rapidez nesse fluxo, a gente conseguiu, ao mesmo tempo, fazer a vigilância dos casos, fazer a vigilância das famílias das pessoas com quem elas tiveram contato. Então, isso demonstra que, se eventual caso vier a acontecer, o sistema de saúde do Maranhão está preparado, inclusive com leitos de isolamento em todo o estado hoje, que a gente teve nos últimos 5 anos a expansão dos leitos de UTI, que permitiu que a gente tenha hoje leitos de isolamento, não só em São Luís, mas em todo o estado. A Secretaria de Saúde também trabalha com o monitoramento e também o acompanhamento de outras doenças, como o H1N1. E, inclusive, o trabalho vai ser intensificado com a antecipação da campanha de vacinação contra a gripe, que acontece no próximo dia 23. A gente tem preocupação não só com corona, mas com todas as síndromes respiratórias agudas, que são acometidas sobretudo nesse período de chuvas. Até maio a gente tem um número alto de casos de incidência.
E a tendência desse ano em relação a 2019 é um aumento. A gente teve um aumento já de mais de 50% no número de casos. E em relação ao H1N1, a gente já teve 9 casos confirmados nessas 8 primeiras semanas, então dá mais de um caso por semana, sendo já um óbito. Então a gente pede para a população o melhor meio de se proteger da H1N1 é com a vacinação. Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará. Só lembrando que a vacinação é a partir do dia 23 deste mês e não protege contra o coronavírus. Mudando de assunto, a Secretaria de Estado de Cidades definiu hoje os locais que as famílias remanejadas das palafitas da Ilhinha vão morar no novo residencial José Chagas. Nascido e criado na palafita da Ilhinha, o apartamento é uma mudança de vida e tanto para Germilson. Eu agradeço a Deus por ter conseguido hoje um apartamento, né, devido a muito esforço, né, ter corrido atrás, não ter desistido do meu sonho, que foi um sonho muito bem realizado. Ele foi contemplado para morar em um dos 256 apartamentos do condomínio José Chagas, que vai ser entregue ainda este mês. Nessa etapa, nós estamos entregando 256 apartamentos para famílias de baixa renda. Doação, não é financiamento, não é valor simbólico, é doação. E essas famílias que estavam em palafitas, na Vila Jumento, na Portelinha e algumas ali embaixo da Ponte do São Francisco. Então a primeira coisa que nós tínhamos que fazer era retirar essas famílias das palafitas para podermos garantir apartamento de qualidade para cada uma delas. Em abril deverão ser entregues mais 1.104 apartamentos e até metade do ano deverá ser feito todo o trabalho urbanístico planejado para a região da Ilhinha. Além dos apartamentos residencial José Chagas, ali atrás do Baza do São Francisco, perto da Ilhinha, nós também vamos entregar 2 praças. Uma logo do lado do residencial, com academia de saúde, com playground para as crianças, com área de vivência para os mais velhos, para poder praticar inclusive atividade física. Obras que vão mudar a vida de muita gente. Uma alegria, um sonho, né? Um sonho está quase se realizando. E logo mais, a assinatura da ordem de serviço para as obras de revitalização da Praça João Lisboa e Largo do Carmo. Eu volto já. Uma 1h36 tem Praia-Mar com 4,3 metros. Pela manhã, às 7h56 tem Baixa-Mar com 1,8 metro. A Praia-Mar volta com 4,6 metros a partir de 14 horas e 3 minutos. E às 20 horas e 48 minutos tem Baixa-Mar com 1,5 metro. Eu estou de volta para te contar que nos próximos meses o cenário da Praça João Lisboa e Largo do Carmo vai mudar. São as obras de requalificação, uma parceria entre a Prefeitura de São Luís e o IPHAN. A ordem de serviço para as obras já foi assinada. Os sinais do tempo na placa do turismo se encontram com o cenário da praça. Um dos mais importantes sítios históricos do mundo, com seus 407 anos de história, a Praça João Lisboa está pronta para receber os serviços de requalificação urbana. Vamos revitalizar todo o espaço, a Prefeitura em parceria com o IPHAN avança em mais uma obra importante. A Rua de Nazaré também vai ter a oportunidade, seja o entorno de ser revitalizado. Faz parte de um conjunto de ações, de investimentos que nós temos no centro. A reforma da João Lisboa e Largo do Carmo irá somar ao conjunto de intervenções realizadas pela Prefeitura de São Luís em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Estamos fazendo várias outras obras dentro do centro, em parceria com a Prefeitura, exemplo do Mercado das Túrias, que é o mercado da Praia Grande. Estamos iniciando, já está em obra, a Praça das Mercês, que é uma praça em frente ao Convento das Mercês, e essa fruto da parceria também do IPHAN com a Prefeitura e a Vale. E em breve está em fase de contratação, iniciaremos também toda a reforma da Igreja do Largo do Carmo. Na João Lisboa deve ser feita a ampliação dos espaços para pedestres, com adequação total às normas de acessibilidade, a uniformização do pavimento das vias, que serão em paralelepípedos, além de maior percepção da amplitude do espaço urbano e da riqueza do conjunto arquitetônico de ambos os logradouros. Para o segundo semestre, essa é a nossa expectativa de poder estar entregando ainda este ano esta obra.
E antes de encerrar o JG, vamos atualizar sobre o navio que está encalhado no litoral maranhense desde a segunda-feira da semana passada. Bom, a Marinha, agora há pouco, informou que realizou hoje a 7ª reunião na Capitania dos Portos com representantes da Vale, IBAMA, Polícia Federal, a Gerência Ambiental do Porto do Itaqui, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e agentes marítimos. A Marinha reforçou que a situação segue estável. As tampas dos porões foram travadas, impedindo a entrada de água na embarcação. O tráfego marítimo e a qualidade da água estão sendo monitorados constantemente por navios de apoio. E agora sim, o JG fica por aqui. Amanhã tem mais, é às 6h30 da noite. Eu estou aqui esperando por sua companhia. Tchau, até amanhã.